que entusiasmo, pois, não devemos saudar o aparecimento de uma instituição que visa peculiarmente publicar os documentos concernentes à história, à geografia, à arqueologia de Mato Grosso, bem como a etnografia dos seus indígenas e a biografia dos seus homens ilustres. Fundada em 1º de janeiro de 1919, com instalação em 8 de abril do mesmo ano, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso acaba de completar 100 anos de existência. Abrigado na Casa Barão de Melgaço, uma linda construção do século XVIII, onde convivem duas instituições, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, com 100 anos, e a Academia Mato Grossense de Letras, com 98 anos. Eu acho que o importante do centenário não é só homenagear a própria instituição que está fazendo 100 anos. É oferecer para a comunidade um pouco do conhecimento que essa instituição acumulou ao longo do tempo. E aí surgiu entre nós a ideia de constituir uma medalha. Só que eu não queria uma medalha só nossa, porque eu queria homenagear os 300 de Cuiabá. Foi aí que nós pensamos, numa face, os nossos 100 e na outra face, os 300. Foi uma medalha de dupla homenagem. O objetivo que era produzir uma medalha que ao mesmo tempo comemorasse os 100 anos do Instituto e os 300 anos de Cuiabá. Então, foi assim, nesse processo a 4 mãos, com a professora Elizabeth conduzindo o processo, e a participação do arquiteto Porto Carreiro e o Mike Vani. Nós fizemos uma proposição dessa medalha e ela foi aceita, foi aprovada e foi cunhada e distribuída. Ela é uma medalha, mas por detrás os valores são fortes. O Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso me conferiu, nessa data, a responsabilidade de ampliar no estado de Mato Grosso o cultivo pela história, pela geografia, pela cultura, pelo conhecimento. Abrindo as comemorações do centenário do Instituto, foi realizado um culto ecumênico. A cerimônia foi organizada tendo como base as representações religiosas expressas em território brasileiro. Reunir diferentes religiões. Nós estamos vivendo num momento que reunir diferenças está sendo muito complicado. E essa proposta da professora Beth, sem dúvida, ela não se limitou somente para que essas pessoas de diferentes religiões pudessem estar presentes na abertura dessas comemorações. Mas eu acredito que o principal foi trazer essa diferença para dentro da instituição, conclamando que o Instituto Histórico está aberto a diferentes pensares. Então, dentro dessa diferença de pensamento, diferença de crenças, de religiões, sem dúvida esse evento foi marcante. Os 100 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso também foi marcado por uma cápsula do tempo, onde foram guardados vários documentos e parte da produção intelectual dos membros do Instituto. A mesma foi identificada por uma placa e está enterrada na varanda da Casa Barão de Melgaço, devendo ser aberta somente em 2119. Usando a plataforma tradicional, mais tradicional com a cápsula do tempo, é impossível. Meter uma carta debaixo da terra, só mais tradicional que isso é Ulisses voltando para Ítaca jogando no mar uma garrafa, quer dizer, mais velho do que isso. E juntar com a plataforma moderna, quer dizer, com áudio e vídeo. Então você faz um registro em áudio e vídeo de um lado, você coloca livros e carta tradicional de outro,
e deixo os pesquisadores se virarem daqui a algum tempo. Na dupla comemoração dos 300 anos de Cuiabá e dos 100 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, a Prefeitura outorgou a medalha aos ex-prefeitos e o Instituto fez aos seus ex-presidentes, aos sócios honorários e também aos Institutos Históricos de Cáceres e de Poxoréu. É uma condecoração no centenário do Instituto Histórico de Mato Grosso da mais alta relevância para nós. É como se nós estivéssemos sendo olhados pela capital, que é muito importante o interior estar com um laço na capital, porque aqui é que acontecem as coisas, né? E o interior precisa de difundir aquilo que faz. Famílias e personalidades que doaram acervo para a Casa Barão de Melgaço foram agraciadas com um troféu de agradecimento. Para marcar o momento, o Instituto organizou uma exposição contendo os principais documentos acumulados por Raimundo Maranhão Aires. Na ocasião, também foi homenageada a professora Terezinha de Jesus Arruda, que doou pessoalmente sua fantástica biblioteca. Outra doação expressiva que veio enriquecer o acervo da Casa Barão de Melgaço foi o do jornalista Afrânio Correia, membro do Instituto. Bom, Afrânio Correia é uma pessoa daquilo que se pode chamar da mais fina casta da cuiabania mato-grossense. E ele sempre falava que quando ele viesse a falecer, ele gostaria que o acervo que ele juntou ao longo da sua vida viesse para o Instituto. E isso foi atendido. Ele faleceu com a questão da idade, isso é inerente à idade mesmo. A família, especialmente liderada pelo filho dele, o Rodrigo, fez questão de juntar todos esses documentos, os livros, alguma coisa em torno aí de 1000 exemplares, documentos, fotos, enfim, um material riquíssimo, né, que se juntou ao acervo da Casa Barão. A música também se fez presente nas comemorações do centenário do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, através de uma audição com peças das compositoras Zulmira Canavarros e Dunga Rodrigues, sócia efetiva do Instituto. O evento, organizado pelo Conservatório Dunga Rodrigues, foi um presente do vice-presidente do Instituto, Eduardo Maon, ao centenário da instituição. O contato, assim, de fazer as obras de Zulmira e Dunga é muito gratificante para a gente como pianista, porque são obras valorosas, que exigem técnica, exige da gente como intérprete muito sentimento, muita emoção. Então foi muito bom. Uma sessão especial foi realizada na Câmara de Cuiabá, solicitada pelos vereadores Luiz Cláudio de Castro Sodré e Toninho de Souza. Toda a sessão solene nós procuramos homenagear aqueles que integram a instituição que está sendo homenageada no atual quadro, o quadro passado, né, os ex-presidentes, e assim nós fizemos, homenageando com uma moção de aplauso por tudo que fizeram e aqueles que continuam fazendo por nossa cidade. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou uma sessão solene de homenagem ao centenário. O secretário de Estado, Cultura, Esporte e Lazer e membro do Instituto, Allan Kardec, destacou o papel da instituição ao longo dos seus 100 anos. Nós presidimos a sessão foi maravilhosa, lembrando que o governador do estado de Mato Grosso é o presidente de honra do Instituto. Lá em 1919, o então governador de estado, Dom Aquino, foi o fundador. Então, a partir dali, todos os presidentes, todos os governadores do estado são os nossos presidentes de honra. E, obviamente, nós temos na presidência hoje a Elizabeth, que toca as nossas questões administrativas. E essa sessão, uma sessão marcada de emoção, uma sessão marcada com vários depoimentos, e eu tenho certeza que ela vai ficar na memória da Assembleia Legislativa e do estado de Mato Grosso. Na mesma sessão, os colaboradores, as famílias, as pessoas físicas e jurídicas que doaram acervo e apoiaram o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso receberam o troféu centenário de agradecimento. Falo em nome da minha família, Baldo Monteiro da Silva, que logo após o seu falecimento, em 2006, a minha mãe e toda a nossa família, com muito gosto, quisemos doar os livros, medalhas,
enfim, os seus pertences para que ficassem servindo para consultas, muitas dissertações, teses, já foram inclusive realizadas buscando informações nesse material deixado por ele. Olhares Entrecruzados, uma cartografia cultural do Vale do Rio Cuiabá. Esse é o título da exposição fotográfica e pictórica realizada pelo Instituto em parceria com o IFMT. Primeiro que esse trabalho ele é resultado de um projeto de pesquisa realizado já no Instituto Federal de Mato Grosso, que tem como proposta cartografar a cultura mato-grossense. E quando se trata da cartografia, não no sentido literal do mapa estrito sensu, mas também das diversas cartografias que podem ser delineadas a partir da literatura, da pintura, da fotografia, em que pode registrar as práticas culturais, a identidade do povo mato-grossense, e no caso cuiabano. Há pelo menos dois olhares entrecruzados, o olhar do fotógrafo, o olhar do desenhista, e juntamente com tudo isso também a gente trouxe poemas de autores regionais que pudessem, nesse entrecruzamento, revelar um pouco, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de todos aqueles que pertencem, que moram na nossa região. 300 anos de Cuiabá. Esse foi o dossiê da edição número 81 da revista do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. A revista discute Cuiabá das origens à contemporaneidade. Criada em 1919, é publicada até hoje, graças à colaboração de estudiosos regionais e nacionais. A revista número 81, que foi editada em 2019, ela foi pensada como uma revista comemorativa, né? Porque ela abraçou os 100 anos de história do Instituto Histórico de Mato Grosso e os 300 anos de Cuiabá. E tudo ali que foi escrito foi feito com auxílio de todos os membros para êxito dessa revista. Além disso, quando da edição, o Instituto Histórico doou 50 revistas para as escolas municipais, para que as crianças tenham contato e conheçam a importância, né, do Instituto Histórico de Cuiabá, porque os textos nela contidos vieram desde Cuiabá colonial até Cuiabá contemporânea, né? Então ali eles têm pequenos textos dos membros que eles podiam apreciar e aprender um pouco da história de Cuiabá também e do Instituto Histórico. Ao longo das comemorações do centenário, o Instituto ofereceu em parceria com a UFMT um curso de extensão. Curso de História, Geografia e Documentação de Mato Grosso. Foi uma experiência muito positiva, tanto para os alunos que se envolveram intensamente com o curso e presença maciça, como dos professores, né? Para mim foi uma experiência muito prazerosa, né? Trabalhar com os alunos e trabalhar com a curiosidade dos alunos, o interesse. E também ali eu acho que foram gestados, principalmente nos alunos de histórias, ideias que provavelmente vão frutificar em novas dissertações de mestrado, né? Ou seja, nova produção de conhecimento feita num outro espaço, né? Não só o Instituto, mas também na universidade. Encerrando as comemorações dos festejos do centenário, a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, professora Elizabeth Madureira Siqueira, doou seu acervo bibliográfico sobre o Estado. Doação em vida é bom porque eu posso responder para a pessoa. Por que eu tenho Foucault só a partir de 80? Por que eu tenho Marx e Engels lá no começo? Então isso é importante, porque você percebe, a biblioteca, ela delineia o seu avanço intelectual.
Olhando para os próximos 100 anos do Instituto, é fundamental manter o mesmo espírito de dedicação, pioneirismo e generosidade, peças-chave para a reinvenção e perpetuação do agora centenário Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Parabéns ao Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, centenário. Comemorar 100 anos é para pouca gente, né? Parabéns ao Instituto Histórico, parabéns à professora Elizabeth Madureira, Paulo Pitaluga, João Carlos, Ana Maria. É uma satisfação estar entre eles. Parabenizo pelos 100 anos e que esses 100 anos ele seja uma referência pelos feitos, né, das diretorias, de todas as diretorias, de todos os presidentes e pessoas que dedicaram suas vidas. Parabenizo a instituição pelo papel que vem representando, pela atuação de todos os seus membros, pelo valor da instituição, lembrando de seu acervo documental e bibliográficos. Parabéns, Instituto. Que venham mais 100 anos. Então eu vejo o Instituto como uma instituição que vai longe, vai muito mais do que 200, 300 anos para nosso orgulho. Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, 100 anos de atividades.